Em meio a perdas, dúvidas e noites sem fim, nasce uma jornada de fé, esperança e transformação. Esta é a história de um homem comum que, diante da escuridão mais profunda, encontrou luz onde ninguém via e força onde já não havia nada. Prepare-se para acompanhar cada capítulo dessa caminhada, marcada por dor, redenção e um reencontro com Deus. Ele já tinha feito isso antes, várias vezes, mas naquela noite algo foi diferente. Era por volta das 2 da manhã. As ruas estavam vazias, silenciosas, como se a cidade soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele caminhava rápido, rosto coberto, arma na mão, olhar frio. Do outro lado da rua, a casa-alvo, luz apagada, portão destrancado. Fácil, ele encostou no muro, respirou fundo e levantou o braço para arrombar a porta. Mas aí, algo o paralisou. O tempo não parou, mas dentro dele, tudo congelou. O peso da arma pareceu dobrar. As mãos tremiam. Por um segundo, ele sentiu medo. Mas não era medo da polícia, nem da morte. Era outro tipo de medo. Era como se alguém estivesse ali, observando, sentindo. Ele ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Não faça isso. Ele olhou para os lados. Não havia ninguém, mas o corpo não obedecia mais. As pernas travadas, o coração disparado. Era como se uma presença invisível tivesse colocado a mão no ombro dele. Ele virou de costas e correu. E naquele instante, pela primeira vez em anos, ele não entendeu quem era. Mas aquela noite marcaria o começo de tudo. Ele não sabia dizer quando exatamente se perdeu. Mas, olhando para trás, talvez tenha sido naquele dia em que a mãe saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Ou talvez tenha sido quando ele viu o pai ser levado pela polícia, algemado, aos gritos, e nunca mais voltou também. Aos 8 anos, ele já sabia como roubar comida. Aos 10, aprendeu a correr da viatura. Aos 12, o primeiro cigarro. Aos 13, a primeira arma. A rua ensinou tudo que a família não pôde. A escola virou ponto de fuga. O tráfico virou casa. E Deus? Deus era coisa de crente fraco. Ele dizia: se Deus existisse, minha mãe ainda estaria aqui. A única oração que fez na infância foi pedindo para parar de passar fome. Mas ninguém respondeu. Ele se tornou o que aprendeu. Duro, rápido, calado. Na quebrada ganhou respeito. Menino frio, diziam. Roubar não era pecado, era sobrevivência. E sobreviver virou regra. Dentro dele, a alma estava rachada. Mas por fora, era casca grossa, sem fé, sem esperança, sem ninguém. Ele não sabia, mas aquela parede de pedra que construiu para se proteger, um dia ia desabar. E tudo começou quando ele correu daquela casa, naquela noite, sem entender por quê. Porque às vezes, Deus não fala com palavras. Com o tempo, a consciência parou de gritar. E o coração aprendeu a ficar em silêncio. Aquele menino invisível se transformou num nome temido nas ruas. O rosto virou sombra. A arma virou extensão da mão. E a culpa virou piada. Ele dizia: não tenho mais nada a perder. E quem vive assim não tem freio. Comandava pequenos assaltos, distribuía droga, fazia cobrança com a frieza de quem fala de futebol. Não sorria, não tremia. Era conhecido por isso, não sentir nada. Aos 21, já havia corrido de bala, enterrado 2 parceiros e escapado de emboscadas. Mas nada o fazia parar. Na verdade, ele achava que parar era morrer. A ideia de Deus, longe. Ouvia os crentes na praça e cuspia no chão. Vocês falam de céu, mas vivem no inferno igual nós, gritava. O crime não era mais só sobrevivência. Era rotina. Era vida.
se tinha moral. Nenhuma. Se tinha medo. Também não. Mas o que ele não sabia é que mesmo quando você acha que está no controle, a vida te coloca de joelhos de repente. Porque quem vive no limite, uma hora ultrapassa. E foi em um dia comum, com a frieza de sempre, que tudo começou a desmoronar. Não foi Deus que o parou à força, foi o caos. E quando o caos chegou, nem toda a casca do mundo conseguiu protegê-lo. Era para ser só mais um corre. Rápido, direto, dinheiro fácil. O combinado era simples: invadir o depósito, render o segurança e sair em 5 minutos. Ele e o parceiro estavam afiados. Já tinham feito isso antes. Só que o destino não respeita cronograma. Ao pular o muro, algo deu errado. Um alarme silencioso, um segurança acordado demais, um movimento brusco e um disparo. A bala atravessou o peito do parceiro. Ele caiu nos braços dele, os olhos arregalados. A boca tremia, como se ainda quisesse falar algo, mas não teve tempo. Foi ali que ele viu a morte, não a sua, a do outro, a do amigo, a do único que ainda o chamava de irmão. Por instinto ele correu, pulou o muro, caiu de mau jeito, ralou o braço. Ouviu sirenes, os gritos, o sangue ainda quente no moletom. Dobrou a esquina, entrou num beco e se encostou na parede. Respirava como quem vai desmaiar. O coração batia no pescoço. A mão ainda segurava a arma, mas pela primeira vez ela tremia. Ali, agachado no escuro, ele pensou em algo que não pensava havia muito tempo. E se eu morresse agora? E se tudo acabasse ali? Sem despedida, sem redenção, sem chance de mudar. Ele olhou para o céu e odiou o que sentiu. Não era dor, era vergonha. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou olhando para o teto da favela, lembrando do sangue, do cheiro da morte, do olhar do parceiro. Foi o dia em que a frieza começou a morder. E onde uma dúvida pela primeira vez entrou na mente dele. Será que ainda tem volta? Não demorou muito até ser pego. 2 dias depois do assalto, a polícia bateu na porta como quem já sabia. Ele tentou fugir, mas não correu como antes. No fundo, estava cansado de correr, de fugir, de fingir que nada o afetava. Foi levado algemado com um moletom ainda manchado de sangue seco. Sem reação, sem defesa, só o silêncio e um olhar vazio. Na delegacia, ninguém o visitou. Na cela, ninguém o respeitou. Era só mais um número entre tantos. Mas havia um homem ali, velho, rosto enrugado, olhos serenos, sentado no canto da cela, com uma Bíblia no colo. Você não precisa continuar assim, ele disse, sem julgamento, sem grito, só a verdade. Ele riu, achou ridículo. Você tá onde eu tô e ainda fala de Deus? O velho não se ofendeu, só respondeu, eu tô aqui, mas ele tá comigo. E ele ficou quieto. Nos dias seguintes, aquele homem orava todas as noites, baixinho, calmamente. Falava o nome dele como se já o conhecesse. Pedia a Deus que tocasse seu coração. Ninguém nunca orou por ele. Ninguém nunca chamou seu nome em oração. Aquela cela suja virou semente. E enquanto o tempo passava, algo dentro dele começava a mudar. Lento, silencioso, mas real. As noites na cadeia são diferentes. Não tem barulho, mas também não tem paz. Era ali, quando as luzes apagavam e os gritos cessavam, que as vozes vinham. Não as de fora, as de dentro. Ele fechava os olhos e ouvia passos, tiros, choros, a morte do parceiro, a mãe desaparecida, o menino faminto que ele um dia foi. Aquele velho preso continuava orando, toda noite, baixinho, constante. E cada vez que ouvia o seu nome naquela oração, algo queimava por dentro. Ele odiava, mas não conseguia ignorar. Na
quarta noite, ele aceitou o convite do velho. Sentou no chão, de costas para o mundo, e ouviu uma história estranha. Um homem que morreu numa cruz por pecadores como ele. Um homem que perdoava ladrões, inclusive um do lado dele. Se ele pôde mudar naquele último instante, por que não você? O velho disse isso com os olhos molhados. Ele não respondeu, mas naquela madrugada, quando todos dormiam, ele pegou a Bíblia escondido, abriu sem saber onde e leu: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele fechou o livro e chorou. Não era um choro de medo, era arrependimento. Era sede de algo que ele nunca teve: paz. E foi ali, sozinho na cela, que ele descobriu: Deus ouve quem ninguém mais escuta. O pedido foi simples, mas a decisão pesada. Quero ser batizado. Disse isso de cabeça baixa, voz embargada. O velho preso sorriu. Então chegou a hora. A notícia correu rápido na ala. Alguns riram, outros zombaram. Virou crente agora, quer pagar de santo. Mas ele não ligou. Pela primeira vez, ele sentia que fazia algo certo. Não por medo, mas por fé. O culto foi marcado num domingo. O pastor voluntário entrou com a Bíblia debaixo do braço e o coração cheio de esperança. Os outros presos ficaram na grade, olhando com desprezo ou desdém. Na frente de todos, ele caminhou até o tanque improvisado. Usava uma camiseta branca, meio encardida, mas para ele era como se estivesse usando uma nova pele. O pastor fez a pergunta: você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Ele respirou fundo, olhou para o velho preso, que assistia com os olhos cheios d'água, e respondeu: sim, com toda a minha alma. Foi mergulhado. Quando saiu da água, alguma coisa tinha mudado. Não era visível, não era imediato, mas era real. O peso que ele carregava por anos não estava mais lá. A dor, o vazio, a raiva tinham dado lugar a uma coisa nova: paz. E naquele dia, numa cadeia suja, entre concreto e grades, nasceu um homem livre. Porque a liberdade verdadeira não depende de muros, depende de um novo coração. Quando as portas da penitenciária finalmente se abriram, ele saiu sem olhar para trás. O sol da manhã nunca lhe pareceu tão intenso. Cada raio aquecia não só o corpo, mas também a alma renovada. Ele caminhou em direção à rua, agora livre em dois sentidos. A camiseta branca que usou no batismo secava ao vento, lembrando-o de seu novo começo. Na bagagem não havia ladrões, havia cicatrizes, remorso e, acima de tudo, uma missão. Ele procurou o velho preso para agradecer, mas descobriu que ele já havia sido transferido. Sentiu saudade e gratidão ao mesmo tempo. Foi aquele homem que o apontou para a luz. Nos dias que se seguiram, ele visitou comunidades, hospitais e, sempre que podia, a própria cadeia. Levava em cada palavra o testemunho da transformação. E a pergunta que ele fazia a cada rosto perdido era sempre a mesma: você acredita que pode haver vida depois do erro? Hoje ele lidera um centro chamado Última Chance. Um lugar onde aqueles que um dia perderam tudo encontram um caminho para recomeçar. Cada rosto que cruza sua porta é uma história quebrada, uma alma em busca de redenção. Ele fala com a voz firme de quem já esteve lá e os olhos molhados de quem sabe o valor da graça. A arma que um dia carregou na mão agora repousa sobre a mesa. É a palavra que o guia. E no silêncio, ele agradece ao velho preso que um dia lhe mostrou que, mesmo no pior lugar, Deus nunca abandona quem busca. Essa não é apenas a história de um homem que saiu do crime.
É a história do que acontece quando a graça encontra alguém no abismo e não desiste dele. Do menino abandonado ao ladrão temido, cada passo rumo ao fundo do poço parecia selar um destino sem volta. A dor, a raiva, a frieza, tudo isso foi moldando uma armadura que o mundo chamava de casca grossa, mas que por dentro escondia um coração quebrado, faminto por paz, até que, no lugar menos provável, uma cela suja e silenciosa, Deus falou, não com trovões nem com castigo, mas com oração, paciência e presença. Aquele velho preso, com a Bíblia no colo e o amor nos olhos, se tornou um instrumento de uma virada que nenhuma sentença poderia prever. O batismo não limpou o passado, mas selou um recomeço. E a liberdade verdadeira não chegou com as portas da cadeia, mas com o perdão recebido e o perdão dado. Hoje, ele não tenta apagar o que foi. Ele usa. Cada cicatriz virou testemunho. Cada erro virou lição. Cada lágrima, uma ponte para alcançar os que ainda choram sozinhos. Porque no fim, essa história não é sobre o crime, é sobre redenção. E ela nos lembra de algo poderoso. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. Nenhuma história é tão escura que a luz não possa atravessar. E nunca, nunca é tarde demais para nascer de novo.